Sobre este tema y más, dialogaremos en nuestro webinar llamado Experiencias Internacionales en la prórroga de concesiones de la actividad de distribución eléctrica. Junto a expertos de primer nivel, realizaremos un intercambio de visiones y aprendizajes sobre los modelos de distribución eléctrica en América Latina y en Europa, regiones en las cuales predominan los contratos de concesión con el fin que agentes privados realicen las inversiones, operen la red eléctrica e proporcionem serviços de qualidade. Também abordaremos o processo atual de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica no Brasil e como garantir a remuneração adequada para a modernização das redes, que seja sustentável para os negócios e equilibrada com a necessidade dos usuários. Junte-se a nós nesse 16 de maio. Esperamos você! Muy bien, buenos días a todos, buen día. Para nosotros, para ADELAT, es un agrado dar inicio a este importante webinar sobre la experiencia internacional en la prórroga de las concesiones de la distribución eléctrica. Antes de dar comienzo, quisiéramos hacer brevemente un repaso por lo que ha sido el conocimiento que hemos ido construyendo durante el 2024 y los webinars que hemos venido efectuando y que tenemos planteado dentro de nuestro cronograma. Primero que todo, pues hemos continuado desarrollando el paper de regulación como una recomendación a los principales ministerios, reguladores y agentes tomadores de decisión en la región sobre cuáles son los desafíos y los perfeccionamientos en la regulación requeridos en la región. De otro lado, hemos emprendido un camino muy interesante, muy desafiante de construir un paper sobre los órdenes de magnitud que tendrían las inversiones de la distribución de energía eléctrica para los próximos años en la región, incluyendo resolver problemas del hoy y problemas muy referenciados a la transición energética. De otro lado, pues hemos tenido el placer de haber terminado ya el paper de movilidad eléctrica, el cual estaremos lanzando en unos 15 días. El día de hoy estamos lanzando y haciendo el webinar de concesiones, estamos terminando el de integración de telecomunicaciones y resiliencia y anunciarles que para el resto del año tenemos 4 papers más, empezando por el de calidad de servicio, que seguro será otro paper muy desafiante. Finalmente, los webinars que tenemos programados para este año son, ya tenemos, vamos al siguiente, Roberto, ya tenemos los webinars, dale una más, resiliencia, que ya la hemos efectuado el 18 de enero, movilidad eléctrica, que ya lo hicimos, el día de hoy hacemos prórroga de concesiones y tenemos programado 5 webinars más sobre calidad de la distribución, el paper, la divulgación de los resultados del paper de inversión, un webinar sobre la cadena de suministro, otro sobre las metodologías y el estado del arte en digitalización de red, y finalmente el de transición de un DNO hacia un DCO. Entonces a todos les deseo muchos éxitos en este webinar, agradecer a todos los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que más adelante Alessandra hará la presentación de ellos. Por lo pronto le dejo la palabra a Roberto Cajamarca, quien hará una introducción de los aspectos más relevantes que hemos extractado del documento o del paper de concesiones, prórroga de las concesiones con mucho foco en Brasil, basado en la experiencia de Latinoamérica. Roberto. Muchas gracias, Felipe, y buenos días para todos. Bueno, como le indicaba Felipe, hemos realizado con base en la coyuntura que se está en el proceso, digamos, de evaluación y de prórroga de las concesiones de distribución eléctrica que se está adelantando actualmente en Brasil. Adelante encontró la oportunidad de hacer una revisión comparativa de los diferentes casos y experiencias de modelos contractuales para la distribución eléctrica que están implementados en algunos países de América Latina y también de Europa. Entonces, el documento
La pregunta central del documento es cuáles son esas experiencias internacionales en modelos contractuales de distribución en clave de transición energética, es decir, teniendo en cuenta ese nuevo rol de los distribuidores como DSOs y como integradores de nuevos actores, de nuevos roles, de nuevos modelos de relacionamiento en el marco de la transición energética. Entonces, lo primero es que hay algunos desafíos relacionados con esos modelos contractuales para la distribución que deben ser atendidos por los poderes concedentes o que deben ser observados por los poderes concedentes en cada país en el momento de atribuir o de autorizar o de otorgar esas concesiones. Primero, pues por supuesto está el objetivo de incrementar el beneficio para los consumidores y de crear incentivos adecuados para que las inversiones por parte de los distribuidores ocurran. Además, obviamente, promover la calidad del servicio, que haya una resiliencia mayor en los sistemas de distribución, particularmente ante situaciones recientes como las relacionadas con los eventos climáticos extremos. Encontrar un equilibrio económico-financiero y también de eficiencia en el sector eléctrico y además brindar esa flexibilidad para que haya una efectiva transformación de la red como habilitadora de todos los cambios que ocurren en el marco de la transición energética. Este ejercicio entonces lo hicimos revisando por un lado el modelo actual que se está, digamos, discutiendo su prórroga en Brasil y por otro lado algunas experiencias de países latinoamericanos y este ejercicio lo hicimos con el apoyo de todos nuestros asociados a los que agradecemos por su amplia colaboración en el desarrollo de este documento. Eh, e incluimos los casos de Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y también hicimos una revisión general, digamos, de cuáles son los modelos más comunes en la Unión Europea, con un poquito de zoom en los casos de Portugal y de Francia. Lo primero que hay que indicar es que hay algunos elementos comunes en los modelos de distribución eléctrica en los países latinoamericanos que vale la pena destacar. Por un lado, pues hay una experiencia acumulada a partir de los procesos de transición que ocurrieron en los años 80 y 90, cuando estos sectores fueron abiertos al capital privado y se implementaron pues estos modelos que en su mayoría son de concesión. Eh, en términos generales, las concesiones o no tienen plazo o los periodos que se utilizan son extensos y ahí tal vez encontramos una primera diferencia con respecto al caso brasileño. Eh, Obviamente, en el momento de otorgar las concesiones se evalúan algunos criterios como la capacidad de los agentes para realizar las inversiones, para operar en términos adecuadamente y dentro de estándares de calidad. Al tratarse del segmento de distribución, que tiene una naturaleza de alguna manera de monopolio natural, pues las tarifas en general son reguladas y también hay unos estándares de calidad del servicio. Y este es un punto importante. La mayoría de los países hacen un fuerte énfasis en el desarrollo de mecanismos de vigilancia y control sobre el servicio y la gestión que realiza la distribuidora. Eh, hay un cuadro que por supuesto ustedes van a encontrar mucho mejor, mucho más desarrollado en el documento que vamos a compartir con todos ustedes, en el que resumimos algunos aspectos generales de esos elementos que tienen los modelos contractuales de distribución en los distintos países. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero hay algunos elementos comunes, otras diferencias. Por ejemplo, el modelo de concesiones es común a países como Brasil, Argentina, Chile y Perú, mientras hay otro modelo que podríamos llamar de autorización que opera en Ecuador, Guatemala y de alguna manera en Colombia. Los plazos, como les indicaba, son predominantemente indeterminados o extensos, arriba de 50 años, con excepción del caso de Brasil, que es de 30 años. Por supuesto, existen unas condiciones para realizar la prórroga de las condiciones. En los casos en los que existen plazos, obviamente en los casos en los que el plazo es indeterminado, pues no se prevé el mecanismo de prórroga. Hay unas obligaciones contractuales que son más o menos las mismas en todos los casos, la aplicación de tarifas reguladas, de estándares de calidad, permitir el acceso a terceros,
tener un plan de inversiones, atender al consumidor, reducir las pérdidas, etcétera. También hay unas condiciones que se establecen en casi todos los casos para una eventual caducidad de los contratos. En general, esas condiciones están asociadas con el no cumplimiento de requisitos de calidad o cuando se acumulen penalidades, por ejemplo, en los casos de Argentina y de Guatemala, que alcancen el 20% del ingreso anual del distribuidor o cuando no se realice una cantidad adecuada o una porción adecuada del plan de inversiones. Y en general cuando no se cumple de alguna manera la regulación para la actividad de distribución. También hay condiciones relacionadas con la indemnización para la reversión de los activos cuando ocurren estos casos de caducidad en los contratos de concesión. Generalmente ese cálculo de la indemnización se hace obviamente a través de una valoración de la base de remuneración regulatoria de los activos a los que se les suelen descontar los costos incurridos o las deudas y de ahí resulta, digamos, el monto a indemnizar para la concesionaria que está saliendo de la operación. Y existen unos mecanismos de fiscalización o de vigilancia y control. En el caso de Brasil, Argentina, Guatemala y Perú y Ecuador, esa actividad es ejercida también por el regulador, mientras que en el caso de Chile y Colombia hay una entidad aparte que es la que realiza la actividad de vigilancia y control, que en este caso son las superintendencias. Eh, y este es un poco un panorama muy, muy general acerca de cuál es la modalidad de renovación o de prórroga o de plazo en algunos países europeos. Lo que encontramos es que mayoritariamente los modelos de concesión en Europa no tienen vencimiento. Y hay algunos en los que sí existe la posibilidad de renovación, como el caso de Francia, de Italia, de Portugal y Rumania, que utilizan plazos más o menos de entre 20 y 49 años. Ahí encontramos algunos hechos interesantes. Por ejemplo, hay una tendencia a renegociar los contratos, consolidarlos y a reducir, digamos, el número de concesiones que operan en cada país. En el caso de Francia, por ejemplo, es interesante que para la renovación de la concesión que opera en el área de París se han incluido condiciones relacionadas con la promoción de una transición energética más rápida, más local y más equitativa y también condiciones relacionadas con el incremento de la resiliencia en las redes. Y en el caso de Portugal, también ha habido un proceso de simplificación de los procedimientos de renovación de contratos y una tendencia a migrar de concesiones municipales a licitaciones conjuntas por zonas. En el caso de Portugal, por ejemplo, para las zonas norte, centro y sur del país. Entonces, con base en esa, digamos, mirada general de las experiencias latinoamericanas y algunas europeas, vale la pena discutir en qué punto se encuentra actualmente o de dónde viene el proceso actual de prórroga de concesiones en Brasil. En Brasil hay dos grupos de concesionarias. Hay un grupo de empresas predominantemente estatales y de tamaño, y algunas privadas también pequeñas, que tuvieron una prórroga que se realizó en el año de 1995 por 20 años, que fue renovada por otros 30 años más en el 2015, en el que las condiciones de esas prórrogas, digamos, no incluían contrapartidas adicionales, sino las cláusulas de gestión económico-financiera y también, digamos, de cumplimiento de estándares de calidad. Y hay un segundo grupo que corresponde a las empresas que fueron privatizadas entre los años 95 y 2001, en los que esas concesiones fueron creadas a través de licitación con un plazo de 30 años y como el plazo es de 30 años, la expiración de esas concesiones del segundo grupo está comenzando en el año 2025 y se va a extender hasta el año 2031. Esas concesiones son importantes porque representan más del 60% del mercado de Brasil, incluyendo los grandes centros urbanos de Brasil. Y aquí en la derecha ustedes pueden encontrar un resumen de las empresas concesionarias que están dentro de ese grupo.
como la expiración de las concesiones de ese segundo grupo está comenzando a partir del próximo año, el Ministerio de Minas y Energía ha empezado el proceso de definición de las directrices que debe observar el regulador, en este caso ANEL, para esos nuevos contratos o para la asignación de los contratos de prórroga de las concesiones. En ese proceso se han publicado dos notas técnicas, que son la nota técnica número 14 del 2023 y la nota técnica número 19 del 2023, que adelantan un poco cuáles serían esas directrices o esos criterios que vamos a ver. El primero, digamos que el primer conjunto de directrices tiene que ver con los criterios mínimos, que básicamente son criterios relacionados con estándares que ya fueron aplicados para el primer grupo de concesionarias a las que se les renovó el periodo. Primero, estándares de calidad en el servicio relacionados con indicadores de interrupciones, que son en el caso de Brasil el FECI y el DECI, y estándares relacionados con eficiencia de gestión económico-financiera. En el caso, digamos, de los criterios de calidad, ya hacen parte de la regulación y han sido incorporados en los contratos de concesión desde el 2015. Y en el caso del criterio de eficiencia en la gestión económica financiera, sí consideramos que puede, digamos, haber ajustes en el cálculo del criterio propuesto, pues podría, digamos, llevar a una visión inadecuada acerca de cuál es la salud financiera de la concesión en cada caso. Entonces, ese tema podría ameritar una discusión adicional. Pero adicional a esos criterios mínimos que, como les decía, son compartidos con el primer grupo de concesionarias, el Ministerio ha propuesto directrices adicionales para este segundo grupo a través de esas dos notas técnicas que se han publicado. Por un lado, eh, que la prórroga sea acompañada por un plan de inversiones en lo que se denominan contrapartidas sociales. Estos son inversiones en temas de eficiencia energética en edificios públicos, en temas también de eficiencia en áreas que tengan altos niveles de pérdidas no técnicas, inversiones relacionadas con desarrollo económico y social a partir, digamos, del sector eléctrico, en paneles solares para la reducción de costos de energía en actividades relacionadas con cisternas o pozos artesanales, para reforzar la red en determinadas regiones que tengan características, digamos, específicas. Y además el ministerio propuso unas fuentes de recursos para esas contrapartidas sociales. Por un lado, el excedente económico de las concesionarias, recursos destinados a programas de eficiencia energética, ingresos de actividades complementarias o de multas que las propias concesionarias se imponen por temas de exceso de demanda o de energía reactiva, o excedentes relacionados con el costo regulatorio de capital debido a que en algunas regiones se aplican beneficios fiscales. Esas fuentes de recursos fueron de alguna manera discutidas por los agentes después de la primera nota técnica, y con base en esos comentarios, en la segunda nota, en la nota 19, fueron revisadas y el primero y el cuarto, el excedente económico de las concesionarias y el de costo regulatorio de capital por beneficios fiscales, eh, fueron excluidos o ya no, aparentemente no serían considerados según lo indicado por el propio Ministerio de la Nota Técnica número 19. Y por otro lado, el Ministerio ha propuesto también que dentro de las prórrogas sean considerados aspectos relacionados con digitalización y modernización de las redes. Eso, por supuesto, es positivo, pero dentro de la discusión del documento se plantea que esto merece un debate separado, pues sus efectos consideramos que deberían ser percibidos de manera uniforme por todas las concesionarias y no solamente por las del segundo grupo. Y además, hay que considerar cuál es la realidad de cada concesión. Hay concesiones que ya se encuentran en un estado más maduro, particularmente, digamos, las que son de los grandes centros urbanos, que demandan una menor masa de inversión relacionada con expansión y que podrían tener más espacio para que en un nuevo periodo hubiese una inversión fuerte en temas de modernización y digitalización. Pero hay otras concesiones que todavía están en una fase de desarrollo en la que necesitan todavía inversiones muy fuertes en expansión, y ante un panorama de recursos limitados, esas inversiones además en muchos casos tienen costos crecientes, entonces no se puede exigir de la misma manera inversiones en digitalización y modernización
a todas las concesiones, sino que hay que considerar realidades particulares. Y por otro lado, muy relacionado con la anterior, pues el ministerio propone incentivar inversiones en modernización en redes y en servicios y hacerlo a través de la remuneración de las inversiones que realiza la concesionaria. De nuevo, en el documento planteamos que es fundamental que esta discusión sea realizada de una manera amplia y detallada y que tal vez la mejor manera de abordarla no sería en el marco del proceso de prórroga de concesiones porque podría resultar en dilaciones o en retrasos en ese proceso, sino hacerlo como parte del proceso de revisión continua de la regulación, de forma que no se afecte el plazo para la prórroga de las concesiones que ya están próximas a vencer. Algunas conclusiones, entonces, para resumir, y que ustedes van a encontrar también más desarrolladas en el documento, es que en la mayoría de los casos analizados, los objetivos que busca el poder concedente a través de la operación de las concesiones no necesariamente son perseguidos a través de la imposición de plazos muy estrictos o de condiciones muy estrictas para que se realicen las prórrogas. En lugar de eso, hay una tendencia en la mayoría de los países a hacer un énfasis en el desarrollo de mejores mecanismos para la fiscalización, para la vigilancia y el control de las empresas que realizan la distribución. Y esto se puede hacer a través de muchas herramientas. Otra conclusión es que el modelo brasileño ha permitido a través de una regulación que está basada en incentivos una mejora tanto en la calidad como en la expansión y en la universalización del servicio y ha posibilitado que haya una mejora en la productividad y eso de alguna manera crea un círculo virtuoso porque el aumento de la eficiencia de las empresas beneficia a los consumidores a través de tarifas más justas y eso a su vez pues permite reforzar el ciclo de inversiones. También planteamos que no es deseable que haya inestabilidad en las reglas del juego, que eso puede afectar las negociaciones de los procesos de prórroga de las concesiones y que eso también puede generar distorsiones en el impacto de las decisiones de los órganos públicos, tanto en el sector como en los agentes económicos. Y por último, con base en los elementos anteriores, el documento concluye que en el caso brasileño, considerando cuáles son los criterios que mejor atienden al interés público y persiguen, digamos, ese logro de los objetivos de calidad y de sostenibilidad económica financiera, pues la prórroga hoy es la mejor alternativa o la alternativa que mejor sirve al interés público porque evitaría un deterioro de la prestación del servicio y también evitaría unos riesgos de incurrir en todo lo que implica la realización de posibles nuevas licitaciones. Entonces, de manera muy resumida, esta es son las conclusiones del documento que acabamos de publicar la semana pasada. De nuevo, están todos muy invitados a consultarlo, a leerlo, incluso a compartirnos sus comentarios y esperamos que esta revisión general o que estas conclusiones generales sirvan como abrebocas para una discusión muy productiva sobre el proceso de prórroga de concesiones en Brasil. Muito obrigada, Roberto. Bom dia, boa tarde, buenos dias, buenas tardes a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobretudo de um tema que é tão importante no Brasil nesse momento, né, como foi colocado pelo Felipe e pelo Roberto. Eu quero agradecer também aos panelistas e também a todos os associados da Delat que contribuíram na elaboração desse paper. Eu vou estar na dinâmica, então, introduzindo, né, falando um pouco sobre cada panelista e depois colocando uma pergunta. E a todo momento se sintam estimulados para colocar perguntas no chat. Vocês vão perceber que às vezes eu vou falar em português, às vezes eu vou falar em espanhol. Não estranha, não, é assim mesmo. Mas vocês podem lançar mão aqui da ferramenta de tradução, tá bom? Vamos começar, então, agora com o Fitzgerald. Por favor, se a gente puder colocar o slide do Fitz para a gente apresentá-lo, por favor. Não?
Vamos ver se eu consigo colocar por aqui. Vocês estão vendo? Então, tá bom. Bom, Perfecto, a Alessandra. Fitz, obrigada. É diretor de Estudos, Projetos e Informação de OLAD, licenciado e graduado e pós-graduado em Ciência Política, Master em Administração e Gestão Avançada de Projetos, pós-graduado em Direção de Marketing, trajetória de 20 anos no setor público de Uruguai, onde liderou a Direção Nacional de Energia e presidiu a Administração do Mercado Elétrico. Fitzgerald, é um imenso prazer estar aqui com você. E minha pergunta é, considerando as experiências de Latinoamérica, enquanto os modelos de distribuição de energia elétrica, quais consideras que são as mais exitosas em termos de desenho contratual e regulatório? Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sim. Se oye perfecto. Muchas gracias, Alessandra. Para empezar, quiero hacerle llegar el saludo de nuestro secretario ejecutivo, Andrés Reboledo, el agradecimiento desde OLADE por esta invitación a participar de este tan importante evento. Agradezco además ser parte de este panel a quien saludo a todos los que lo integran. Aprovecho también, y permíteme, Alessandra, hacerlo, saludar a nuestros hermanos de Brasil por esta catástrofe climática que se está atravesando en el sur del país. Quiero además agradecer y felicitar a ADELAT por el trabajo que realizan y específicamente por este documento que nos ocupa, que recién Roberto nos dio un muy buen pantallazo y demostró la fortaleza que tiene el documento. Creo que es algo bien interesante. Yo creo que tenemos que centrar para responder la pregunta que tú formulas y que dispara un poco este diálogo. Debemos pensar en la importancia de las transiciones energéticas. Nosotros desde OLADE acompañamos esas transiciones que llevan adelante los países, algunos en alguna etapa, otros en otras etapas, pero claramente todos embarcados en alguna especie de transición. Y en esas transiciones juega un rol fundamental lo que es la distribución de la energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí hay muchísimos desafíos a los cuales atender a la hora de pensar en la distribución de la energía eléctrica. Un desafío que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda de estas propias transiciones que tienen en la generación distribuida un rol importante a jugar, y allí la transición lo que hace es que el rol de la distribución sea importante para asegurar que esa generación distribuida pueda darse. También en las agendas empieza a aparecer lo que es la movilidad eléctrica, y ahí también la distribución tiene un rol vital. Entonces, la importancia de las redes, en primer lugar, para asegurar el suministro. Lamentablemente, estamos viendo cómo estos, digamos, situaciones de la naturaleza, estos desastres naturales, lo que está ocurriendo hoy en el sur de Brasil, hace 2 años era la inversa, ¿no? Una sequía muy importante. Lo que está pasando en el norte de Sudamérica o en Centroamérica, también lo estamos viendo con la otra cara de la moneda, ¿no? Una sequía muy importante que afecta lo que es el suministro. Entonces, asegurar el suministro es fundamental, y para eso las redes y la distribución se hace esencial. Pero además, no solamente asegurar el suministro, sino también llegar con calidad. Entonces, la actividad de la distribución se enfrenta al desafío de satisfacer una creciente demanda de electrificación y una incorporación de recursos distribuidos. Entonces, la prórroga de las concesiones debe estar acompañada, como bien lo marcaba Roberto y lo maneja el documento presentado, acompañada de inversiones que hagan foco en la eficiencia energética, que hagan foco en la modernización de esas redes de distribución. Entonces, el diseño de los modelos contractuales debe promover, más allá de cuál sea, ¿no? Desde OLADE nosotros acompañamos, como decía, a los países. No podemos decir tal modelo es mejor que tal otro, pero sí vemos que el modelo que se tome y el camino que se tome para esas concesiones debe apuntar a lo que es la calidad del suministro, a la satisfacción del consumidor y a buscar ese equilibrio económico-financiero que muy bien se decía. Es decir, las inversiones que tienen que ser, ¿no? Veíamos el ejemplo de Europa y vemos el ejemplo también de países de América Latina,
que no pueden ser ninguna menores a 20 años, porque hay que asegurar a la inversión un largo plazo que permita que esa inversión sea de calidad y llegue, obviamente, con la necesidad de poder cubrir lo que tiene que ver con esa demanda. Entonces, hay que destacar que es importante que se pueda preservar y realizar mejoras en esas redes. Es decir, al momento de extender las concesiones, establecer una serie de condiciones que digan, bueno, aquí hay una necesidad de cubrir, una digitalización, una modernización de las redes, un apunte a nuevos aspectos que están hoy en la agenda energética, que tienen que ver, como decimos, con la movilidad, la eficiencia energética, o, de alguna manera ir buscando cuáles son las necesidades que la propia política energética se va poniendo. Y esto además tiene que ir acompañado de una serie de, digamos, un marco que establezca incentivos, que sean atractivos para esa inversión. Y ahí la inversión a largo plazo y con algún incentivo, busca entonces poder cumplir con ese objetivo. Y hay un dato muy importante, que lo mencionaba Roberto también, es buscar la forma en que esta modernización de las redes, que esta digitalización, haga que se reduzcan las pérdidas no técnicas. Y es algo realmente importante, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la propia seguridad. Así que nosotros lo que vemos es que hay allí en el futuro desafíos importantes, que es fundamental que estas inversiones se establezcan, se realicen, siempre obviamente pensando en lo que es la continuidad del negocio, lo que es el equilibrio en la necesidad de los clientes. ¿Y qué son las necesidades de los clientes? Tener el suministro asegurado, que sea de calidad, que sea asequible, de manera de poder estar digamos, cumpliendo con lo que se requiere, ¿no? Estamos hablando de hogares, estamos hablando de industria, estamos hablando de producción. Por lo tanto, creo yo que por acá van los desafíos medulares que nos presenta este tema, este aspecto tan esencial que es la distribución de energía eléctrica y que me parece es muy bien abordado por este documento, muy interesante que nos inviten a este debate. Lamentablemente en 20 minutos me tengo que retirar porque tengo otro compromiso, pero les auguro un muy buen intercambio, les agradezco nuevamente y la verdad, muy interesados en lo que vienen desarrollando, en esa agenda que nos mostró Felipe también para el resto del año, que ojalá podamos acompañarlos. Muchísimas gracias, Alessandra, y a todos. Muchas gracias, Fitzgerald. Muy buena tu charla y las reflexiones. Vamos entonces continuar e se estés em retorno, podemos falar um pouquinho mais. Muito bem, e agora vamos falar um pouquinho em português com o nosso querido José Mário Ábido, que é consultor e sócio-administrador da AEA Consultoria, foi também diretor-geral da ANEEL, vou falar aqui um pouquinho do seu currículo, engenheiro eletricista, administrador de empresas e professor, trabalhou na Eletrobras Furnas, na área de operação e manutenção, de 74 a 78, na Eletrobras Eletronorte, em projetos, planejamento e expansão dos sistemas elétricos e energéticos, de 78 a 96, foi diretor-geral do Departamento Nacional de Águas de Energia Elétrica, DENAI, de 96 a 97, foi diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na implantação e consolidação da agência e na implantação do novo modelo do setor elétrico por 2 mandatos, de 97 a 2004. A partir de 2005, constitui a AEA Consultoria, empresa especializada em regulação técnica e econômica dos setores de energia elétrica e saneamento. Tudo bem, José Mário? Tudo bem, prazer. Muito prazer, Alessandra Amaral, de estarmos aqui juntos em um momento tão especial e relevante para o nosso país, da prorrogação da concessão, das concessões de distribuição, e, sobretudo, acompanhado dessa representatividade tão relevante de outros painelistas, companheiros que aqui se apresentam, e eu saúdo também a importância da liderança do presidente da DELAT, o senhor Davi Acosta Corrêa, e a diretoria executiva, na sua pessoa, Alessandra Amaral.
Muito prazer, muito obrigado Obrigada. pelo convite e pela oportunidade. Vamos lá, então. Bom, pergunta que eu tenho para você, José Mário, é a seguinte: pela sua imensa experiência no setor que a gente viu aí, né? Quais são, na sua opinião, os principais desafios que o modelo contratual do Brasil deve superar para atingir um balanço adequado entre qualidade, eficiência econômica e fomento dos novos investimentos? Perfeito, Alessandra. Teria uma breve apresentação, não é? E se você teria preferência de orientação, se responda a questão ao longo essa questão posta ao longo da apresentação, ou dou um foco nela na pergunta inicial e depois faço a apresentação, ou o inverso. Tem preferência? Tem orientação a respeito? Eu te deixo à vontade, por favor, José Mário, como você achar que fique melhor. Então, tá bom. Então, eu partiria para a apresentação, que eu acho que vai construindo uma lógica e uma conexão em que possamos, então, manifestar a respeito do que é a sua questão. Muito bem colocada. Então, nesse sentido, a primeira... Perfeito. Um breve panorama das concessões de distribuição no Brasil, não é? Onde estamos aí com um mapa eletrogeográfico em que mostra a importância desse momento histórico que estamos enfrentando, dessa renovação. São 30 anos depois de 20 distribuidoras que foram privatizadas, e mais da metade dos estados são esses que estão coloridos no mapa, cobrindo as 4 regiões do país. Então, isso tem uma expressividade muito grande, uma abrangência muito grande. E também o que elas atendem é um universo aí de mais de 55 milhões de unidades consumidoras, não é? Ou seja, quase 2/3 do universo dos quase 90 milhões de unidades consumidoras do Brasil. Então, daí o tamanho da responsabilidade e da importância do processo que se vive agora de prorrogação das concessões, 30 anos depois, se aproximando dos 30 anos. Elas aconteceram num momento importante, que foi lá na década de 90 e no início até 2001, no início da década seguinte, essas privatizações. E teve, nesse processo, então, da prorrogação, ele vem precedido, como necessário da definição das diretrizes para essa prorrogação. Então, foi motivo de uma consulta pública, mediante uma primeira proposta do Poder Concedente, que é o Ministério de Minas e Energia, e que, na sequência, passou, então, por uma contribuição ampla e uma revisão, incorporando pontos importantes, como, por exemplo, parte dos resultados e benefícios econômicos, na primeira minuta, teria um tratamento, teria uma possibilidade lá de dar uma destinação segundo uma primeira visão. Isso evoluiu, quer dizer, não, foi uma consulta pública que teve sentido prático, não era uma consulta pública de só constar, não. Então, de fato, veio, então, o passo seguinte, que foi uma nova nota técnica do Poder Concedente do Ministério de Minas e Energia, em setembro de 23, dispondo, então, as novas diretrizes. O próximo passo para isso, anunciado pelo Poder Concedente, será um decreto presidencial, e é importante destacar, ele passaria, então, também pela Casa Civil, que é um ministério mais próximo, mais conectado diretamente com a Presidência da República. Esses serão os próximos passos. Há, sem dúvida alguma, uma participação ampla da sociedade no processo desse, porque diz respeito ao interesse de todos,
mas também algumas instituições muito bem definidas nessa participação. É o caso do Tribunal de Contas da União, que analisou, não é, essas diretrizes da segunda nota técnica e se posicionou que essa prorrogação ela tem amparo legal, quer dizer, um direito, então, com previsão legal para os 30, as 20 distribuidoras que se habilitarem segundo os critérios que serão aí dispostos, eu mencionarei adiante, e o TCU, o Tribunal de Contas da União, na sequência, analisará individualmente os contratos a serem prorrogados. É o papel dele. Também há uma corrente de parlamentares, agora é uma participação do Congresso Nacional, que entende e que defende, né, que as diretrizes fossem estabelecidas por lei. Isso é parte do processo democrático, não é? Mas, nesse momento, o entendimento do TCU é que poderia prosseguir, sim, com as diretrizes emanadas pelo poder concedente. A despeito disso, há cerca de 6 projetos de lei sobre o assunto, mas segue adiante, então, na busca de cumprir prazos, já que há um certo retardo nessa definição das diretrizes para a renovação da concessão das distribuidoras, que nós mostraremos algum reflexo a seguir. Como elas são, eu mencionei, essas diretrizes, elas finalizarão a prorrogação mediante um projeto, um decreto presidencial, elas passarão, portanto, por uma análise da Casa Civil, que introduz uma componente política objetiva nesse processo. Os prazos aí, avaliação de performance, eles seguem, então, um trâmite com etapas bem estruturadas, né? Tem prazo para pedir, 36 meses de antecedência do vencimento de cada contrato, porque teve um interregno de cerca de 6 anos, separando um processo de outro, uma privatização da outra, dessas 20 distribuidoras que agora estariam sendo submetidas a esse processo de prorrogação. A manifestação do poder concedente, ela acontecerá com a previsibilidade também legal aí desses 18 meses de antecedência do término do contrato. Nesse interregno, a ANEEL, ela se propõe a fazer, e é um requisito, é um compromisso, é uma obrigação dela, dessa avaliação, submete a avaliação da ANEEL nos 24 meses que antecedem esse momento. E na regra diz que isso terá que ser feito, a nova regra, novas diretrizes estão emanadas pelo poder concedente, que é nos últimos anos da concessão. Como nem todas vencem no mesmo ano, né, aquele interregno, elas vencerão aí agora de 2025 a 2031, é o espaço temporal, e, portanto, pega de maneira diferente, incide de maneira diferente os últimos anos para cada uma dessas 20 distribuidoras. Tem algumas, como, por exemplo, 2025, que em 2026 e assim por diante, 2027, em que essa antecedência para se submeter ao critério dos últimos anos da concessão, eles ficam impactados, né? Eles ficam influenciados por não ter essa antecedência suficiente. As de 2028, aí já atenderia perfeitamente. Isso dá uma quebra de isonomia, uma falta de isonomia para esse conjunto de 20 distribuidoras, né? Serão critérios aí avaliados, indicadores, né? A regra, indicadores de gestão econômico-financeira e de qualidade de serviço, a duração, o DEC e a frequência dessas interrupções. Violações consecutivas podem levar à não prorrogação. Requisitos, compõem, então, os requisitos mínimos para a prorrogação. A síntese dessas principais diretrizes, a gente sucintamente dispõe aqui, onde é autoexplicativo, dá uma clareza, e eu só destacaria, então, vamos dizer, quando
tudo se formalizará mediante contrato de concessão e cabe ao regulador, a ANEEL, submeter à consulta pública um único modelo de proposta de concessão, de contrato de concessão. Depois, na diretriz, a ANEEL terá flexibilidade de regulação, podendo, no modelo de regulação. Hoje é o price cap para todas, e para que considerem também essa possibilidade do revenue cap. É importante que dê clareza e transparência em relação a isso, tempestivamente, para não causar insegurança, que é um valor importantíssimo do regulador, a previsibilidade, não é? E a estabilidade das regras. Nas tarifas diferenciadas também poderão ser praticadas, incluindo critérios técnicos, locacionais, aspectos locacionais e geográficos. Isso também requer uma atenção especial pela heterogeneidade do país, né, pelas dimensões do país, pela questão de se ter, então, subsídios cruzados aí, o que possa representar. Indicadores adicionais, as diretrizes dispôs essa abertura de serem acrescentados, o que requer também um ponto de atenção, porque hoje os indicadores adicionais para instruir um processo de caducidade de concessão, eles se referem à qualidade e critério econômico financeiro. E isso já é bastante desafiador. É uma métrica compatível, porém, a sua demonstração, a sua análise, a sua avaliação é bastante detalhada e já causa desafios importantes. Se aumentar esses indicadores, é um ponto de atenção, porque pode aumentar exponencialmente esse grau de dificuldade para se dar uma devida transparência num processo que é tão relevante, tão essencial, que é a caducidade ou não, quer dizer, a suspensão ou não de um contrato. Isso requer muita estabilidade e muita segurança jurídica para prosperar qualquer coisa nessa direção. No nosso país, até hoje, não teve concessão de serviço público, muito menos de energia elétrica, que fosse vencida por um processo de caducidade, submetida a um processo de caducidade com começo, meio e fim, dada a sua complexidade de aplicação. A transferência de controle, então, essa está prevista de poder acontecer, do controle societário, para a distribuidora que não atender esses requisitos mínimos para a prorrogação, como isto tendo como, ao cabo e ao andamento desse processo de prorrogação, como uma alternativa à caducidade. Quer dizer, se ele tiver esse tipo de enquadramento, um desses 20 agentes, o que espera que seja muito pouco provável, até pelo que será mostrado adiante, que é qual foi a performance nesses 30 anos dessas 20 concessões privadas. Ela é meritória e auspiciosa, com resultados no interesse público, como mostrarei a seguir. Então, mais algumas diretrizes relevantes, como indenização por ativos. Isso pode realmente, é importante da previsão, quem vencer, né? Quando tiver um caso de uma mudança de transferência da concessão, é lógico, o novo entrante, o vencedor desse certame, os recursos se destinarão à indenização dos não 100% depreciados. O Ministério da Mineria vai publicar diretriz também para prestação temporária de serviço por parte da concessionária designada, numa hipótese em que entre para um processo de caducidade e você tem esse interregno e não ficaria descoberto e teria alguma designação, alguma designada. A questão da falta de isonomia por aquele critério dos últimos anos da concessão e não incidirem igualmente para esse conjunto das 20, eu já expus a respeito, que levaria um risco aí de judicialização, né, de questionamento e de eventual judicialização. Na caducidade da concessão, esse é um processo em que
as distribuidoras, se assim submetidas, não terão direito à prorrogação, eu já mencionei a respeito, mas a lei garante o devido processo legal e regulatório. A ampla defesa dentro de um devido processo legal, ele é um processo longo, exaustivo, como eu disse, sem uma prática que tivesse tido um começo e uma finalização, e não é sumário, portanto. E ele também implicaria, sem dúvida, em risco de judicialização. Investimentos sociais, há essa previsão, sim, de se requer nas diretrizes, o governo, poder concedente, direcionou para dar uma atenção a esses investimentos sociais. Para eles, a custeio dos investimentos. E eles entrariam depois com uma obrigação especial, onde houver a cobertura desses investimentos. Foram providas formas próprias para ele, mas não tem cobertura tarifária para aquilo que seria, então, os custos operacionais também. Não tem. Então, um ponto de atenção e de preocupação. O papel do regulador sempre é buscar o equilíbrio, né? É a justiça. É assim que ele possa atrair, desse modo, investidores ou manter o interesse de investidores, mas que tenham sustentabilidade no seu negócio e, sem dúvida, na outra ponta, atendendo os legítimos interesses de universalização do serviço, de qualidade de serviço, enfim, o devido atendimento aos usuários, aos consumidores. Ainda teriam, nesses principais desafios, um pouco, então, daquelas respostas, Alessandro, níveis mais adequados de qualidade, né? É um desafio agora marcante, dado a severidade das questões climáticas e que tem levado, então, à necessidade imperiosa aí da modernização das redes e os investimentos que possam prover maior resiliência nas redes. E isso aí, vis-à-vis a modalidade, a modicidade tarifária, é uma equação aí que requer muito esforço do regulador. Dos outros eu já fiz menção, podemos então aqui ir adiante. E como mensagem final, eu diria que essa proposta das diretrizes, ela sem dúvida não fica imune, né? As condições são 30 anos transcorridos, mas tem uma coincidência relevante desse término dos 30 anos, na fase final desses 30 anos, que são exatamente esses eventos climáticos severos, que, lamentavelmente, atinge vários países e até o Brasil de uma forma, como já foi aqui mencionada anteriormente, mas é que vive os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, um momento dramático, triste, que está requerendo incrível solidariedade de toda a população que tem comparecido efetivamente. Mas, além desse desafio, agora eles são conjunturais, eles não podem ser também os norteadores de uma definição que é de caráter muito mais permanente, muito mais duradouro. Nós estamos falando de um contrato de 30 anos. É bem verdade. Tem países que têm de 50 e até de 100 anos, o que não deixa de ser interessante, sim. Mas para os 30 anos também é uma vida, é uma longa vida. Então, para isso, que se pondere, mas se dê sempre o tratamento adequado para essas questões de resiliência de rede ou da importância da transição energética justa, mas tendo sempre aquela equação do tratamento tarifário justo, adequado, que encoraje também e remunere adequadamente o investidor. E de natureza política também tem essas influências, como eu mencionei, aquela meia dúzia de projetos do Congresso Nacional, introduzindo, então, uma participação, mas segue adiante. As coisas, ao fim e ao cabo, se harmonizam e segue adiante para cumprimento dos prazos de prorrogação a tempo e a hora. Não é? Talvez prazos mais longos ou indeterminados para as concessões, como é prática corrente em grande parte dos países, possa ser um caminho a ser melhor avaliado.
E quanto à pergunta, em parte ela já foi, mas eu diria mais objetivamente, diretora executiva Alessandra, que o saneamento da parcela A, que se busque, a pergunta é como seria os principais desafios para que o modelo contratual do Brasil possa superar para atingir um balanço adequado entre qualidade, eficiência econômica e fomento de novos investidores. Isso é um tripé, uma trilogia extremamente relevante e que leve à sustentabilidade. Então, caminhos para isso seriam de mais de uma natureza. Um diz respeito à questão tarifária, é o reflexo tarifário justo, adequado e oportuno, tempestivo. Ou seja, o saneamento da parcela A no regime do price cap, o saneamento da parcela A, onde para isso o saneamento seria, isso é um tratamento mais do formulador de política, mas é nesse ensejo, é nessa oportunidade que o Congresso Nacional também pode desempenhar e o poder concedente, que são os que formulam as políticas do setor elétrico, através do quê? De redução de subsídios, da redução daquela geração termoelétrica de sistemas isolados, que a CCC, a cota de consumo de combustíveis fósseis, que onera demasiadamente as tarifas, e a redução de outros subsídios e encargos que encarecem as tarifas e que são cobertas pela própria valor a ser pago, ou seja, pela tarifa dos consumidores. Isso carece de forma importante do saneamento desses incentivos para reduzir esses subsídios. E a parcela B da regulação econômica, né, na tarifa, que ela precisa refletir de forma adequada e justa, né, essas demandas exigidas, as demandas novas que têm importância. São essas novas exigências de liberalização do mercado, de transição energética justa, de resiliência de rede, mas dando um tratamento adequado, por sua vez, ao OC e ao reconhecimento tarifário compatível dos investimentos. Esse é o caminho sustentável, esse é o caminho do ganha-ganha, em que os consumidores ficam bem atendidos, como é do seu direito, mas também tem a sustentabilidade necessária e indispensável para os agentes distribuidores. Muito obrigado. Zé Mário, eu que agradeço, uma aula aí que tivemos, né? De fato, a responsabilidade é imensa. Quando a gente pensa nos ciclos de revisão tarifária de 4, 5 anos, já é uma responsabilidade enorme, né? O que dirá aí quando a gente está falando de um período de 30 anos, né? Bom, muito obrigada. Depois a gente certamente vai voltar aí com algumas perguntas. E agora a gente vai passar para o Marcos Alessandra, Madureira. desculpe, tem que quebrar aí o seu protocolo, mas Claro. aquela última da transparência, que é a que mostra, então, o fecho, ali mostra no quadro resumo como foi virtuoso, eu mencionei antes e não mostrei nessa hora, como foi de fato virtuoso o ciclo que se completa desses 30 anos dessas concessionárias, onde houve indiscutivelmente melhoras extraordinárias, esse quadro aí acima, onde mostra a importância da redução do déficit, da duração das interrupções, não é? Olha a evolução de quase 18 horas para 10 horas. Isso é muito para países do primeiro mundo, mas para o nosso país é um esforço importante que houve de melhoria. Mais precisa, mas há de se reconhecer essa importância. E na frequência das interrupções, olha só, de quase 15 para da ordem de 5 interrupções, a frequência de interrupções. Isso é realmente um avanço significativo. E nas perdas não técnicas, que num país de terceiro mundo, isso é muito... E que está em transição, que está numa evolução socioeconômica importante, mas, olha só, quase 16% percentual sobre a baixa tensão, e ele não... Foi um esforço imenso delas. Isso tem um custo importante de não crescer e conseguiu-se ainda uma redução
mas há desafios enormes nesse campo a serem superados e depende muito também da atuação do papel do Estado brasileiro, claramente da concessionária, da distribuidora, mas também do Estado brasileiro, aquelas regiões em que não se tem o livre acesso às equipes das concessionárias, por uma questão de segurança. E as unidades consumidoras, olha como cresceram ao longo desses quase 30 anos, de 52 milhões de unidades consumidoras a cerca de quase 90 milhões de unidades consumidoras. Então, é uma marca de realmente progresso relevante, de evolução positiva, que merece ganhar, então, aquilo que o Ministério de Minas e Energia deixou claro. Elas serão prorrogadas, elas não serão onerosas, a prorrogação dessas concessões, e tem as diretrizes que ainda serão finalizadas e passarão, então, para um decreto presidencial. Muito obrigado e desculpe esse complemento. Não, imagina. Foi bom ter comentado, porque esse é um ponto até que numa revisão, num comentário que a gente recebeu, a gente vai introduzir numa segunda versão no nosso paper. Muito bem. Realmente um aumento do número de unidades com redução aí nos indicadores de qualidade, né? Vamos, então, agora com o nosso Marcos Madureira. O Marcos Madureira é o presidente executivo da ABRAD. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Federal de Minas Gerais, com MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, especialização em Engenharia Econômica pela Fundação Dom Cabral, formação de conselheiro pela Fundação Dom Cabral, 51 anos de atuação no setor elétrico, foi diretor de distribuição da Eletrobras, diretor-presidente da CHESF, diretor-presidente das distribuidoras Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Piauí e Alagoas, diretor de empresas da Energisa em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Paraíba e Sergipe, diretor de distribuição da CEMIG, superintendente, chefe de departamento, chefe de divisão, engenheiro da CEMIG, engenheiro do Departamento de Águas e Energia Elétrica de Minas Gerais, e eu quero confidenciar para vocês que é um grande colega que eu conheço e trabalhamos juntos por mais de 20 anos, né, Madureira? Mais de 10 anos na Energisa e depois na ABRAD também. Então, eu quero saudar o Marcos Madureira. Tudo bom, Marcos? Bom dia, né? Boa tarde, né? Alessandra, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Participar desse webinar num momento tão importante para a distribuição de energia elétrica no Brasil, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, inclusive, a facilidade que ficou para mim de vir falar aí após o Roberto e o Zé Mário Abdo terem apresentado de uma maneira tão detalhe, né? Para que a gente pudesse estar desenvolvendo o tema aqui. Então, muito obrigado. O Roberto fez aí um sumário excelente, né, dos principais pontos. O Zé Mário deu essa visão dele bastante de um conhecimento bastante intenso do que tem sido aí a evolução do setor elétrico, particularmente da distribuição no Brasil. Então, fica muito facilitado para que a gente possa estar falando. Eu queria agradecer, então, né, de dar também a fala do Fitzgerald, que traz uma visão mais ampla, né, e estão aqui à disposição para que a gente possa trabalhar. E obrigado aí ao Davi pelo convite, né, para que a gente possa estar aqui presente. Tudo bom. Marcos, então vamos lá. Pergunta, como não poderia deixar de ser, né? Pedindo para você comentar as contribuições realizadas pela ABRAD e suas associadas durante o atual processo de avaliação e definição dos critérios de prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica. Bom, eu começaria trazendo um pouquinho da visão que até assim, do decorrer, né? O Roberto trouxe essa imagem
de que, em verdade, era para nós termos tido essa diretriz há 36 meses antes do vencimento da primeira concessão, que vai passar agora. Ou seja, nós deveríamos ter tido as diretrizes estabelecidas no mês de junho, mais exatamente até o dia 17 de junho de 2022. E isso, como não ocorreu, para que a gente pudesse estar, por exemplo, contando os prazos, sendo um prazo de 18 meses que a distribuidora deveria a distribuidora teria 36 meses para informar do seu desejo na prorrogação. E, para isso, é muito importante que ela tivesse as diretrizes de como seria feita essa prorrogação, o que não ocorreu. Então, a distribuidora, por exemplo, como a EDP Espírito Santo, que é a primeira distribuidora, ela já fez o pedido que quer prorrogar sem conhecer as condições. Com 18 meses anteriores ao vencimento dessa concessão, o Ministério de Minas e Energia já deveria dizer, né, se estaria de acordo com aquela prorrogação, a ANEEL deveria dizer, se já estaria de acordo com aquele pedido de prorrogação. Isso deveria ter acontecido no caso da energia do Espírito Santo, no dia 17 de janeiro desse ano. Ou seja, nós já estamos, de certa maneira, passando os prazos. E por que isso é importante? Porque, como foi destacado também de forma anteriormente, a distribuidora ela tem um investimento contínuo. As distribuidoras investem no Brasil, têm investido no Brasil da ordem de 32 bilhões de reais por ano, seu investimento contínuo. E para que ela, inclusive, consiga se financiar para esses investimentos, ela necessita de ter uma visibilidade no seu contrato de concessão. Particularmente, as distribuidoras elas se financiam ou através de alguma captação junto à rede bancária, financiadora, ou então através de debêntures, que tem sido uma das maiores formas de financiamento das distribuidoras. E é fundamental que quem está contratando esse debênture, ou quem está efetuando o financiamento, tenha uma visibilidade do negócio de distribuição. Que ele não é dado pelos equipamentos, você não dá em garantia. Os equipamentos pertencem à concessão, né? Mas você dá a nível de recebíveis, e você mostra que você tem um faturamento futuro. Se nós não temos a previsão de que possa ser feito um processo de prorrogação, por exemplo, o custo de captação de recursos fica elevado. Isso aconteceu muito em 2015, quando nós tivemos um decreto, as regras para a prorrogação de concessão saíram a um mês do vencimento. Então, isso trouxe um problema muito complicado para aquelas distribuidoras que tiveram vencimento de concessão no ano de 2015. E isso, basicamente, é o ponto que o TCU tinha alertado para que não se repetisse, né? Para que nós tivéssemos um prazo adequado de previsibilidade do processo. Por várias razões, nós ainda não temos esse decreto com as condições para fazer essa prorrogação de concessão. Nós passamos aí, como você mesmo colocou, no ano passado, uma evolução importante do processo, com as duas notas técnicas emitidas pelo Ministério de Minas e Energia, uma primeira dando uma visão um pouco mais para poder provocativa, vamos dizer assim, como é natural, desse tipo de consulta, para ouvir a sociedade. E uma segunda, já recebendo as contribuições dessa consulta pública, então emitiu uma segunda nota técnica, aí sim já consolidando determinadas posições. E a ABRAD participou de forma intensa no envio de contribuições sobre a primeira nota técnica, né, que depois terminou produzindo aí o que seria essa conclusão da consulta pública. E os fundamentais foram tratados e que a gente entende que foram identificados. Por exemplo, se falava na necessidade de ter alguma onerosidade, né? Se fizesse poderia ser feita uma prorrogação desde que houvesse um pagamento dessa onerosidade, por diversas formas. Poderia ser via uma cobrança de uma outorga, pela outorga, podia ser através de programas de investimento que pudesse estar sendo realizado, e também, como até foi trazido aí pelo próprio Roberto, havia uma possibilidade de que se pudesse estar usando recursos oriundos para programas sociais. O que nós procuramos demonstrar, a ABRAD procurou demonstrar, dizendo,
foi que o modelo atual de regulação que existe no Brasil, ele é um modelo que não permite que exista um valor de recurso de posse dos acionistas, das distribuidoras, além do regulatório. Ou seja, os mecanismos que existem na regulação para permitir, por exemplo, que se faça o compartilhamento de ganhos de eficiência das distribuidoras para a modicidade tarifária, é um dos elementos que faz com que se atinja, né, o chamado WACC regulatório. Pelo contrário, o que nós temos visto buscamos e demonstramos é que as distribuidoras têm tido resultados menores do que o WACC regulatório em média no Brasil. Isso foi uma contribuição que a gente fez. Outras entidades também fizeram contribuições no mesmo sentido. Eu até chamo uma atenção para um estudo que me parece foi feito posteriormente, mas que traz informação valiosa sobre isso, que é um estudo feito pelo IPEA, que é um instituto de pesquisa que pertencente aí ao governo, no Ministério da Fazenda. O IPEA demonstrou claramente que, pelo contrário, as distribuidoras têm tido um ganho menor do que aquele ganho regulatório, principalmente por conta desse trabalho de regulação, de modicidade tarifária que é perseguida pela agência reguladora. Então, eu diria que talvez essa tenha sido uma das principais contribuições que nós fizemos para poder mostrar. O segundo, e está alinhado com isso, é a discussão sobre licitar ou prorrogar. Como também foi mostrado aí, é raro o país que tenha períodos menores de concessão do que 30 anos e prorrogáveis. Tem país que é indefinido. Ou seja, não faz sentido, não há um ganho no processo de se fazer uma licitação. Pelo contrário, nós buscamos e demonstramos, e o Ministério da Energia entendeu dessa forma, que o custo para a sociedade de um processo licitatório ele é maior do que uma prorrogação. O que nós precisamos, e já temos nos modelos de contrato, são mecanismos que possam, digamos assim, punir determinado agente, determinado distribuidora que não esteja cumprindo aquelas regras de qualidade, de equilíbrio econômico-financeiro. Então, essas regras fazem com que o operador esteja atento a entregar os resultados do qual ele está comprometido nos seus contratos. Aí sim, havendo a possibilidade, ele tem primeiro, inclusive, isso tem sido utilizado bastante no Brasil, bastante sim, nos casos que aconteceram, né, o Zé Mário citou que não tem um caso de caducidade, exatamente por isso. Porque, na medida em que uma distribuidora está em um processo de caducidade, são raros os casos, mas já existiram, ela provê um dos mecanismos para essa saída é que ela possa trazer um outro gestor. Então, ela faz aí, entra num processo de venda da sua participação para um outro gestor, garantindo, assim, que você vai ter a continuidade do processo sem trazer maiores transtornos à concessão. Isso tem sido um mecanismo importante e a presença dele no contrato de concessão, no nosso entendimento, garante a perenidade dos serviços com qualidade e com segurança de equilíbrio econômico-financeiro. Então, acho que também a gente buscou contribuir muito nessa parte e também houve um entendimento, tanto do Ministério e referendado pelo próprio Tribunal de Contas, de que o processo mais adequado é o processo da prorrogação de concessões. É isso que está, e é isso que a gente aguarda, Alessandra, que possa estar vindo aí, né, tudo que tem sido colocado no decreto que nós aguardamos, eu diria, ansiosamente, né, que seja editado para que a gente possa dar sequência. A Abrage também contribuiu em diversas outras questões relacionadas a discussões sobre qualidade, né, a gente entende que mesmo com os resultados que vêm sido captados aí pelos indicadores, o Jamal mostrou isso aí, tanto de DEC quanto de FEC, né? As distribuidoras têm, a cada ano, apresentado resultados melhores, fruto, inclusive, desse investimento que eu citei, da ordem de 32 bilhões de reais por ano, então tem produzido essa melhoria de qualidade, mas nós entendemos que passamos por um momento diferente. A presença de eventos climáticos extremos,
com maior impacto na sociedade como um todo, mas particularmente no segmento de distribuição. E a redução da frequência, ou melhor, aumento da frequência em que eles vêm ocorrendo, é um ponto que a gente tem que trabalhar com eles. E a gente tem que trabalhar de uma maneira que a gente continue oferecendo energia de qualidade, mas também observando a questão aí das tarifas, que esse é um problema. O Brasil, infelizmente, apesar de toda a contribuição que o segmento de distribuição tem dado no Brasil para a redução tarifa, é o único segmento que contribui efetivamente para a redução tarifária. Só para os senhores terem uma ideia, nós tivemos nos últimos 13 anos, de 2020 até 2023, desculpa, de 2010 até 2023, mas essa janela pode ser maior, um crescimento do indicador inflacionário no Brasil, que aqui a gente mede, um dos indicadores é o IPCA, que mede essa inflação, ele cresceu da ordem de 122%. A parcela da distribuição cresceu 79%. Ou seja, apesar de ter crescido em valores absolutos, o valor ela foi menor do que a correção inflacionária. Infelizmente, a tarifa cresce acima disso, principalmente pelos subsídios que estão na tarifa brasileira. Nesse mesmo período, só os subsídios cresceram da ordem de 240%. Então, isso é um problema complicado. Um problema que afeta a distribuidora, porque aumenta a tarifa de energia elétrica, aumenta seus problemas, como foi colocado aí, de combate à perda, combate à inadimplência, e, às vezes, até atrapalha o próprio processo de ter as tarifas. Apesar da parcela distribuidora no Brasil, em média, ser da ordem de 25%, como em outros países, quem entrega a conta é a distribuidora. Então, muitas vezes, a gente tem atos vindos do próprio Congresso no sentido de criar novos subsídios. E, daí a pouco, o mesmo congressista vai lá e propõe um projeto de lei para impedir que tenha um reajuste tarifário na distribuidora. Isso é algo que a gente vem convivendo, e eu me permito falar disso aqui, que é um desafio que nós temos o segmento de energia elétrica, do segmento de distribuição no Brasil, associado à questão da prorrogação de concessões. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. A Abrat tem sido, além de defender, é claro, as questões relacionadas às suas associadas, nós representamos 98% do mercado de distribuição, 99,8% do mercado de distribuição no Brasil, né? Quase 100%, mas tem as pequenas distribuidoras, que têm também sua representação. Mas a gente entende que é importante ter essa visão do consumidor, porque nós somos que estamos mais próximos da cadeia e vimos os efeitos que tem nos aumentos de tarifa no Brasil. No ano passado, só de subsídios, foram mais de 40 bilhões de reais que foram colocados para os consumidores brasileiros. E só para os senhores terem uma ideia, tem um projeto que já passou pela Câmara Federal e agora tramita no Senado, que, se aprovado, ele aumenta em 25 bilhões por ano esse custo para os demais consumidores. Então, nós vivemos no Brasil uma situação muito difícil. E, dentro desse clima da prorrogação de concessões, a gente tem também que estar cuidando dessa outra parte, né? Porque é fundamental para que a gente possa ter esse equilíbrio. Então, Alessandra, eu terminei saindo um pouco da pergunta, mas eu acho que é importante a gente ter a noção de que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil, no setor elétrico. Nós, claro, que defendemos uma transição. O Brasil tem uma matriz elétrica, assim como outros países da América Latina, das mais limpas do mundo. 84% da energia na matriz elétrica nossa é renovável. E, dependendo do ano, se tem um pequeno despacho térmico, isso chega a atingir 92% efetivo, né? Mas, do ponto de vista estrutural, 84% da matriz é renovável. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente tem que entender que não se pode jogar custos como vem sendo jogados para dizer que está aumentando a transição energética. O que nós temos visto aqui é transferência de recursos, tirando recursos da maior parte da população, principalmente aquela de mais baixa renda, para uma parcela da população que necessariamente não necessitaria de ter esses subsídios, porque já não fazem mais sentido. Obrigado, Alessandro. Muito obrigada, Marcos. Depois eu vou pegar com você esse estudo do IPEA, se for público, para a gente também dividir aqui com os nossos participantes, tá bom?
Vamos então agora conversar com William Villa-Lobos. Vamos agora a falar com William Villa-Lobos. William es el presidente de ACID, que es la Asociación Iberoamericana de Derecho de Energía. Es máster en Regulación y Competencia por la Universidad de Valladolid, máster en Derecho Constitucional por la UNED Madrid. Desde el año 2020 es miembro del panel de expertos de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, CRIE. Su carrera ha sido premiada en 2022 y 2021 como Energy Lawyer of the Year y en 2018 escogido entre los mejores 100 abogados in-house de Centroamérica por el ranking The Legal 500. Es profesor invitado de las universidades de Valladolid, Autónoma de Nuevo León y Externado de Colombia. Es coautor de varios libros de regulación económica, derecho energético y administrativo. Yo creo que es buenos días para ti en Costa Rica, ¿no, William? Así es, buenos días para ustedes. Para ustedes buenas tardes, para nosotros es buenos días. Bueno, William, nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué elementos debe reunir el marco normativo y regulatorio para brindar la estabilidad jurídica que requieren las distribuidoras para una operación adecuada y para el desarrollo de las inversiones, sobre todo aquellas que se refieren a la transición energética? Bueno, primero que todo agradecer a Adelat en nombre de ACIDE la invitación que nos han hecho a participar de este seminario. Celebramos desde ACIDE casi un mes atrás un convenio de cooperación entre las dos organizaciones que justamente nos invitan a generar estos espacios de cooperación conjunta. Y celebro también en nombre de ACIDE el reciente paper que acaban de publicar, que está de muy altísimo nivel y además con un tema altamente relevante en nuestra región, como es el tratamiento de las concesiones de distribución en los países de América Latina. De ahí que sea la felicitación para Adelat por este paper, por este nuevo paper que sacan y por este webinar que realizan. Atendiendo a la pregunta que me haces, Alessandra, y sobre todo para ser respetuoso del tiempo de las personas que nos escuchan y ajustarme al tiempo que nos dieron a cada panelista, vamos a ver, yo creo que de entrada tenemos que poner en contexto algunas cosas importantes. Y yo siempre soy muy crítico de los que siempre afirman de que sin transmisión no hay transición, porque siempre digo que es una frase inconclusa y que no parte del orden correcto. El orden correcto es: sin seguridad jurídica no hay inversión, sin inversión no hay transmisión ni distribución, y sin transmisión ni distribución no hay transición. Dicho esta cadena, en esa línea completa, paso a responder la pregunta en los siguientes ejes. Lo primero que suscita el debate en torno a transición energética es un tema más complejo que aspirar al cumplimiento de las metas de carbono neutralidad y de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que a veces nuestros países de la región tienen ese impulso natural de suscribir acuerdos internacionales que son necesarios para materializar los retos que la transición energética impone, pero muchas veces se nos olvida si tenemos el cómo lograrlo. Y aquí es donde está el principal reto que impone que las empresas distribuidoras, que las empresas transmisoras, que los agentes generadores que participan en los mercados, pues tengan reglas de juego claras que aseguren cosas neurálgicas. La primera tiene que ver con la seguridad jurídica a las inversiones. Y esto es un aspecto que a mí me preocupa bastante. El sector energético en todo Latinoamérica
y a nivel mundial es el segundo sector con mayor reclamaciones de arbitrajes internacionales según datos estadísticos de la CCI. Es decir, después del sector construcción, el sector energía es el sector que más arbitramentos tiene activos hoy en el mundo. Ya hemos visto casos de arbitrajes internacionales que le han costado una fortuna de dinero a estados que han incumplido, a estados que de la noche a la mañana cambian reglas de juego. Y esto es un tema que se vuelve neurálgico, porque podemos tener metas muy ambiciosas como países para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y para lograr la materialización de las inversiones que se requieren para atender la confiabilidad del sistema, para atender efectivamente la demanda eléctrica que cada vez es más creciente, para poder cumplir con cambios que estamos viendo en las matrices eléctricas que tienen que ver con la incorporación de plantas virtuales, microredes, el almacenamiento y una serie de recursos energéticos distribuidos que hoy juegan un papel preponderante y que en países como el mío, en Costa Rica, que todavía es un monopolio verticalmente integrado, pues cambia todavía mucho más la dinámica tradicional en que las empresas distribuidoras estaban acostumbrados a hacer sus negocios, en donde su negocio era simple y sencillamente vender kilovatios hora. Bueno, ahora todos estos retos de descentralización de las matrices obligan a entender que el principal activo que tienen las empresas distribuidoras son sus redes, porque en la mayoría lo que tenemos ahora hacia adelante son negocios en redes y eso nos obliga a voltear la mirada a las inversiones que se requieren para lograr esas premisas. No solo a nivel de transmisión, sino a nivel de distribución. Sin duda, los nuevos modelos de negocio que estamos viendo en el sector eléctrico obligan a mejorar las inversiones en las redes de distribución, a tener circuitos de distribución mucho más resilientes, con mayor capacidad, a mejorar las zonas no interconectadas en algunos puntos, a ampliar la capacidad de distribución. A nivel de transmisión, sin duda tenemos retos importantes, sobre todo porque son infraestructuras que típicamente en nuestros países son monopolio natural del Estado y que requieren de inversiones cuantiosas para aumentar su capacidad de transmisión. Tenemos retos importantes que tienen que ver con las interconexiones regionales, que juegan un papel preponderante y que lo hemos estado viendo ahora con los impactos que tienen también para asegurar el suministro en algunos países. Recientemente vimos el impacto que tuvo en Ecuador, el hecho de que Colombia no pudiera suministrarle energía producto de la afectación climática. Lo estamos viendo en el caso, en la relación Guatemala-México. Lo estamos viendo en Centroamérica a nivel del mercado eléctrico regional, donde también la crisis climática está obligando a que los países de Centroamérica no quieran colocar sus excedentes en el mercado eléctrico regional, sino que más bien estén pensando en asegurar el abasto nacional ante todo. Y bueno, y todo ese panorama que les pongo, se los pongo de contexto porque sin duda el punto neurálgico pasa por seguridad jurídica a las inversiones. Y la seguridad jurídica a las inversiones pasa por repensar la forma en que hemos venido regulando el sector eléctrico y el rol y el papel que esperamos que tengan los agentes reguladores. Un tema que el neurálgico tiene que ver con la estabilidad regulatoria. La seguridad jurídica no solo la da una ley, no solo la da el clima país, la seguridad jurídica también la da las señales que desde quien regula se emiten. Y aquí estamos hablando de normas técnicas, aquí estamos hablando de directrices de fomento, aquí estamos hablando de intervención en los mercados por parte de los organismos reguladores que pueden contribuir o a una dinamización del mercado o pueden contribuir en forma perjudicial a la ralentización y a la exclusión de agentes económicos del mercado. Y al final tenemos que entender que la intervención económica que hacen los reguladores en estos mercados, pues finalmente tienen un costo. Y ese costo quien lo paga es el usuario, porque el usuario es el que paga la regulación y los operadores son quienes operativizan la regulación. De ahí que entonces yo quisiera poner como punto focal en esta pregunta muy atinada que ustedes me hacen, que volteemos la mirada a dos ejes que se vuelven fundamentales y que lo he visto en varios países de la región y es seguridad jurídica a las inversiones y estabilidad regulatoria. Una de las cosas que más preocupan al sector privado
y a las mismas empresas distribuidoras son los cambios abruptos en las reglas de juego, porque eso lo que provoca es o que hayan luego cambios en los costos de proyectos, impactos tarifarios importantes que afectan a los usuarios y sobre todo la bancabilidad misma de los proyectos. Tuve la oportunidad con Alessandra de coincidir en marzo en República Dominicana y justo en una intervención que hacía yo en ese foro de ARIAE, me decía una persona del público, bueno, pero es que la plata está y la plata siempre va a haber y plata barata se consigue. Claro, pero para accesar a esa plata barata, para acceder a esos fondos que hay por todo el mundo, necesitamos que los países tengan estabilidad jurídica, estabilidad regulatoria y que las reglas de juego no sean de cambio abrupto, porque de lo contrario, la bancabilidad de los proyectos se va a complicar. De ahí que entonces yo creo que en las reglas de juego que se necesitan para que las empresas distribuidoras logren el cumplimiento de las metas que la transición energética hoy nos pone a todos de reto por delante, el tema de estabilidad, seguridad jurídica, las inversiones y estabilidad regulatoria se vuelve altamente preponderante. Y hay otro tema que por tiempo de respuesta no lo voy a abordar, que tiene que ver con los incentivos. Pero también tenemos que profundizar en cómo hemos venido utilizando la figura de los incentivos para bien y para mal, porque también los incentivos son muy atractivos cuando se imponen y cuando se fomentan, pero desde el punto de vista macroeconómico y de la estabilidad de las finanzas públicas de un país, luego quitarlos es un problema. Y al final los incentivos o se pagan vía tarifas o se pagan vía impuestos y esas regalías pues no terminan siendo regalos, alguien tiene que pagarlas. Y por eso es que hoy hablamos de transición energética justa, porque justamente el adjetivo calificativo de justo en el concepto de la transición energética no es sinónimo que no es otra cosa más que una consecuencia de lo que implicó en Europa fundamentalmente el abuso en la figura de las regalías y subvenciones en contexto de pandemia y que al final tuvieron más bien un impacto pernicioso en la estabilidad económica, incluso de las mismas empresas distribuidoras y de los usuarios. Así que con esto cierro mi intervención. Un poquito, pero los principios, las necesidades son los mismos, ¿no? Bueno, podríamos nos quedar mucho tiempo hablando sobre este tema, pero desafortunadamente tenemos que cerrar. Entonces, me gustaría agradecer mais uma vez a todos os panelistas. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos os panelistas, todos os participantes e todos os associados. Dizer que nós vamos responder as perguntas que porventura tenham chegado, enviar também o material para vocês. E dizer que nós estaremos juntos nos próximos eventos, sobretudo aí no próximo webinar que nós temos programado, que é de qualidade. Muito obrigada e até a próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. muchas gracias. Muito Hasta obrigado luego, pelo gracias. convite, pela oportunidade. E pela oportunidade de ouvir mensagens tão importantes pelos panelistas e dirigentes da Adelat. Muito obrigado. Honrado com a oportunidade. Obrigado. Muchas gracias. Obrigada a Alessandra. todos e nos vemos aí. Um Chao. abraço.